Olá pessoal, tudo bem? Então vamos lá dar início a uma nova semana, onde falaremos um pouquinho sobre eletroquímica dinâmica. Então a gente vai ver alguns aspectos relacionados a essa dinâmica dos processos eletroquímicos. E hoje em específico a gente vai dar alguns detalhes sobre essas interfaces carregadas relacionadas aos processos eletroquímicos, tá? E aí, se a gente for pensar nos processos eletroquímicos, eu coloquei um exemplo aqui para a gente tentar visualizar essas interfaces carregadas. Então, olha só, a gente tem uma solução, contendo íons cobre e uma plaquinha de zinco, que a partir, depois de um determinado tempo, a gente vê a formação aqui de uma camada na superfície do zinco, E se a gente desse um zoom para visualizar molecularmente o que estaria acontecendo, seria exatamente isso. Nessa camada aqui do metal, da lâmina de zinco, a gente tem íons cobre em solução, se depositando então nessa superfície da lâmina de zinco. Então, essa seria a visualização molecular que a gente teria de um processo eletroquímico, Então, e a gente precisa, para falar dessas interfaces, onde ocorre a deposição ou a corrosão, como a gente vai ver em aulas futuras, a gente precisa definir alguns termos. Então, olha só, essa superfície onde a gente está falando, a gente está visualizando esse processo eletroquímico, a gente vai chamar então de eletrodo, tá? O processo que ocorre nessa superfície, nesse eletrodo, é um processo que a gente define então como transferência de elétrons, tá? E se a gente souber propriedades, os fatores que determinam a velocidade dessa transferência de elétrons, conhecendo essa velocidade de transferência, a gente consegue entender muito dos processos macroscópicos, como produção de energia em baterias, condução de elétrons em metais, semicondutores, dispositivos eletrônicos de tamanho nanométrico. Então, que tem muito impacto no nosso dia a dia, em produtos que nós utilizamos, tem tudo relacionado com esses processos eletroquímicos e a gente entendendo a velocidade com que esses processos acontecem, a dinâmica desses processos, então nos ajuda a compreender molecularmente e produzir materiais muito mais eficientes, tá? E falando nesse sentido, olha só, as consequências econômicas dessas reações de transferências de elétrons, elas são incalculáveis, então a gente talvez não se dê conta do que nos rodeia e o que está envolvido com o processo de transferência de elétrons, tá? Então, olha só, e levando em consideração que a maioria dos processos modernos de produção de eletricidade são ineficientes, então o que a gente tem? Que o desenvolvimento, por exemplo, de células a combustível pode nos ajudar e pode revolucionar essa produção e o uso de fontes de energia. Então, tudo isso relacionado a processos de transferência de elétrons ou processos eletroquímicos, tá? Então, assim, hoje a gente tem, então, como eu falei antigamente, eu falei no slide anterior, produção de energia insuficiente. Ao mesmo tempo, a gente precisa produzir bens materiais de consumo. E aí, para que esses bens acabam se deteriorando pela corrosão. Então, esses passos todos estão interligados com processos eletroquímicos. Então, a gente precisa descobrir novas fontes de energia, pode ser por processos eletroquímicos, produção de bens também, e processos como corrosão também estão relacionados com reações de transferências de elétrons, tá? Então, olha só, cada uma dessas sequências, a gente poderia fazer o quê? Se a gente conhecesse a dinâmica dos processos eletroquímicos, que é o nosso foco dessa semana. Conhecendo a dinâmica, a gente pode evitar desperdício e ajudar, então, a desenvolver novos processos mais eficientes, tanto de produção de energia como produção de bens, e evitando, então, a corrosão, processos como corrosão, tá? Então, assim, outras áreas que são beneficiadas pelos processos de transferência de elétrons são as áreas de eletrossíntese orgânica e inorgânica. Por quê? Porque a gente vai considerar o eletrodo como um componente ativo do processo industrial em específico. Então, indústrias que utilizam processos eletroquímicos, o eletrodo é considerado um componente ativo. E aí, compreendendo a cinética dos processos que ocorrem nesse eletrodo, nos ajudam a melhorar os processos e assim por diante, toda a cadeia produtiva envolvida, tá? Vamos pensar que
Sistemas homogêneos. A gente tem um sistema homogêneo que, na verdade, vai ser o quê? No nosso caso agora específico. Transferência de elétrons na superfície do eletrodo, que naturalmente, né, consequentemente, envolve o tunelamento eletrônico. O que quer dizer esse tunelamento eletrônico? Então, olha só, a gente diz que o eletrodo possui um número quase infinito de níveis de energia eletrônicos e muito espaçados, tá? Em vez de um pequeno número de níveis discretos de um complexo típico. Então, isso acarreta processos, propriedades específicas para essas reações de transferência de elétrons, tá? Acontecem algumas interações específicas na superfície desse eletrodo, que é o componente ativo dessas reações. Então, algumas interações específicas entre, né, as espécies do eletrodo e da solução acarretam o quê? Propriedades específicas também dessas reações, diferentes daquelas observadas somente na solução. Então, isso leva a propriedades específicas de materiais, de substâncias e assim por diante. Tá? E aí, por isso que é muito importante a gente, o quê? Descrever essa interface eletrodo-solução. Por isso que agora a gente está focado e tentar entender um pouquinho mais o que acontece nessa interface entre o eletrodo e a solução, tá? E se a gente descreve a cinética desses processos ocorrendo nos eletrodos, o que a gente faz? A gente usa uma abordagem fenomenológica, tá? Não estritamente teórica. Então, a gente parte de muitos dados empíricos para a gente conseguir propor explicações da cinética desses processos eletroquímicos, tudo bem? E aí, olha lá, vamos falar especificamente da interface eletrodo-solução. O modelo mais, né, básico, mais primitivo, que descreve essas fases, essa interface entre a fase sólida, que é o eletrodo, e a fase líquida, que é a solução, a gente chama de dupla camada elétrica, tá? E essa dupla camada elétrica, como é que ela pode ser definida? Como uma camada de carga positiva na superfície do eletrodo. Então, tentem visualizar essa situação, a superfície do eletrodo com camadas uma camada de carga positiva e outra camada de carga negativa, que seria do lado da solução. Tá? Seriam os átomos, as espécies ali na solução carregadas com uma carga oposta, né? O que pode ocorrer vice-versa ali. Então, seria mais ou menos essa representação. A gente tem o eletrodo com uma camada de cargas positivas e do lado da solução uma camada de cargas negativas. Então, isso seria a descrição primitiva, né, desse conceito de dupla camada elétrica. Tá? Esse arranjo, então, de camadas, né, de cargas opostas, ele gera uma diferença de potencial, que é isso que a gente acaba medindo nos processos eletroquímicos. E a gente chama que essa diferença de potencial Galvani, né, que nós vamos chamar, entre a maior parte do eletrodo metálico e a maior parte da solução. Então, a gente consegue medir esse potencial aqui na maior parte do eletrodo e na maior parte da solução, que seria exatamente essa interface entre os dois, tá? Alguns modelos mais sofisticados para descrever essa interface, eles tentam, né, descrever mudanças graduais na estrutura da solução entre dois extremos, ou seja, considerando a superfície do eletrodo carregada e também o volume da solução, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, tá? O modelo da interface, então, a gente pode dizer o quê? Como seria a estrutura dessa interface? Disposição de íons e de polos elétricos na solução, né? Então, a gente teria aqui no eletrodo os íons e aqui na solução os dipolos elétricos, tá? A gente tem um modelo que a gente chama de dupla camada elétrica de Helmholtz. O que quer dizer esse modelo de Helmholtz? Ele considera essa dupla camada como íons solvatados que dispõem-se sobre a superfície do eletrodo metálico, mas afastados pelas respectivas esferas de hidratação, tá? Que seria mais ou menos essa situação mesmo. Íons solvatados que se dispõem em cima do eletrodo. Então, a gente tem os íons aqui solvatados, né, com suas esferas de hidratação alinhados na camada do eletrodo, tá? Essa localização da camada de carga iônica, a gente chama de plano externo de Helmholtz, ou PEH, que é o plano que passa pelos íons solvatados. Então, seria esse plano aqui de Helmholtz, tá? Plano externo. E aí, a gente consegue visualizar por esse gráfico aqui que
O potencial elétrico ele muda linearmente dentro da camada delimitada pela superfície do eletrodo de um lado e pela camada externa de Helmholtz do outro. Tá? Então a gente consegue ver exatamente aqui nessa camada externa, a gente tem depois uma variação do potencial constante e aqui dentro do eletrodo a gente também tem essa variação constante de potencial elétrico, tudo bem? E aí, claro, um modelo serve para deduzir algumas características, algumas informações do sistema, mas existiu um refinamento para esse modelo de Helmholtz, então que foi o seguinte, que foi considerado o quê? Que os íons que perderam suas camadas de solvatação e se tornaram ligados à superfície do eletrodo por ligações químicas, então eles são considerados como formando o plano interno de Helmholtz. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o Helmholtz, ele ignora o efeito perturbador da agitação térmica que tende a quebrar e dispersar o plano rígido, ou seja, a gente tem o eletrodo e tem a solução. Então, o Helmholtz considera exatamente aqui a interface eletrodo-solução. Só que ele não considera o efeito de agitação térmica das moléculas no interior, no seio da solução, né, que podem se aproximar dessa interface. Então, com isso, se chegou ao modelo de Gouy-Chapman da dupla camada difusa, tá? Que considera o efeito desordenante da agitação térmica, que é levado em consideração da mesma forma que a gente viu no modelo de Debye-Hückel, que descreve a atmosfera iônica de um íon como íon central único, tá? E aí, no caso do modelo de Gouy, ele é substituído por um eletrodo plano infinito. Então, vamos ver numa figura o que eu quero dizer com isso. Olha só, no modelo de Gouy-Chapman, a gente tem a dupla o eletrodo, tem a interface e tem a solução. Então, agora, esse modelo, ele avançou no seguinte sentido, de que a agitação térmica aqui dentro da solução consegue fazer com que outros íons se aproximem aqui dessa interface. Tá? Então, olha só, essa figura ela ilustra como as concentrações locais de cátions e ânions, como variam as concentrações de cátion e ânions no modelo de Gouy-Chapman. Então, a gente tem uma variação maior aqui dentro de cátions e ânions do que no modelo de Helmholtz. Tá? E aí explica também, esse modelo avançou porque ele explica por que medidas de dinâmica de processo de eletrodo são quase sempre feitas usando um grande excesso de eletrólito de suporte, para dar essa característica dessa agitação térmica no sistema, tá? Por quê? Porque é errado a gente considerar que o coeficiente de atividade dos íons no seio da solução. Por quê? Porque há alterações de concentração próximas ao eletrodo. Então, se a gente considera o coeficiente de atividade aqui no seio da solução, ele aqui no eletrodo, essa movimentação, essa agitação térmica, faz com que ocorra a variação dos cátions e ânions, da concentração, né, aqui próximo da interface eletrodo-solução. Tá? Então, ele conseguiu avançar nesse sentido. E aí, vamos ver os dois, né, comparar os dois modelos. Então, no modelo de Helmholtz, o problema é que ele insiste demais na rigidez da distribuição de cargas nas proximidades do eletrodo. Então, seria aquela estrutura rígida, onde a gente tem cargas de um sinal no eletrodo e cargas de sinal oposto bem próximo da solução próxima ao eletrodo. Então, isso é muito rígido, né? Esse modelo muito rígido de cargas. Já no modelo de Gouy-Chapman, ele avançou um pouco, porque ele considera essa movimentação, essa agitação térmica de cátions e ânions na solução, consequentemente a mudança nas concentrações próximo ao eletrodo, né? Então, mas ele falha, por quê? Porque ele subestima a estrutura dessa distribuição. Então, ele não consegue descrever exatamente como é essa distribuição de cátions e ânions próximo da interface, tudo bem? E aí, com isso se avançou, chegando no modelo de Stern, que quer dizer o quê? No modelo de Stern, ele considera que os íons mais próximos do eletrodo estão vinculados em um plano de Helmholtz rígido e os mais afastados estão dispersos, como no modelo de Gouy-Chapman. Então, na verdade, ele combinou os dois modelos anteriores e conseguiu chegar no modelo mais real, mais próximo das propriedades reais do sistema, tá?
E aí vamos definir agora como calcular esse potencial elétrico na dupla camada, né, da dupla camada elétrica. Então a gente tem três áreas, né, que a gente poderia considerar, então o potencial volta ou externo, tá? Então a gente teria aqui o potencial volta ou externo, a gente teria o potencial Galvani, que seria numa outra situação, né, aqui próximo, bem próximo do eletrodo. E essa diferença, né, esse potencial da superfície aqui, seria então a diferença entre os dois potenciais anteriores, tá? Então a diferença do potencial entre o ponto no interior do metal, ou seja, no eletrodo, e outro no ponto, né, interior da solução, é a diferença de potencial Galvani que a gente chamou anteriormente. Tá? Então a gente consegue ter essas duas situações, o potencial elétrico no eletrodo, o potencial elétrico na solução, e essa diferença a gente tem o potencial Galvani. A diferença de potencial Galvani, ou a gente também pode chamar de potencial de eletrodo. Tá? Considerando que a reação do eletrodo é uma reação heterogênea, o que a gente pode concluir disso daí? Que é natural a gente definir velocidade como um fluxo de produtos, ou seja, quantidade de material produzido por unidade de área e unidade de tempo em uma certa região da superfície do eletrodo, tá? Então a gente pode calcular a velocidade com que essa transferência ocorre, considerando isso, fluxo de produtos por quantidade de material, unidade de área e unidade de tempo, tá? Então, se a gente levar em consideração a lei cinética de sistemas heterogêneos e considerando que essa reação é de primeira ordem, como a gente viu, né, nas aulas de cinética, a gente pode calcular o quê? O fluxo de produtos, ou seja, a velocidade dessa reação vai ser igual a K vezes a concentração da espécie ativa, tá? A gente pode definir assim. E essa espécie ativa, quem seria? Nada mais é do que a molaridade da espécie ativa na solução vizinha ao eletrodo, ou seja, na face externa da dupla camada. Então a gente tem o eletrodo, a interface, então seria a concentração ali logo próxima à interface da dupla camada. E aí a gente teria que a velocidade do processo de redução e também a velocidade do processo de oxidação. Então a gente poderia calcular essas duas velocidades, tendo em vista que, como é um processo de transferência de elétrons, ocorre de um lado a oxidação e de outro lado a redução, tá? Então a gente poderia calcular a velocidade de oxidação é igual a um Kc, né, vezes a concentração da espécie oxidada, e a velocidade de redução é igual a um Ka, concentração da espécie reduzida. Então essa seria a forma da gente calcular velocidades dos processos eletroquímicos, tá? A gente pode definir alguns outros termos, como densidade de corrente líquida no eletrodo. O que eu quero dizer quando eu falo densidade de corrente líquida? Seria a diferença entre a densidade de corrente da redução da espécie oxidada e a densidade de corrente da oxidação da espécie reduzida, tá? Então, como é que a gente calcularia para esses dois processos? A gente teria, para a reação catódica, né, um fluxo, né, que vai ser igual à constante de Faraday, o Kc, concentração da espécie oxidada, e para a reação anódica, um Ja, né, para a gente definir de anódica, é a constante de Faraday vezes um Ka, concentração da espécie reduzida. Tá? Então a gente consegue calcular densidades de correntes para os dois processos, tanto o processo catódico quanto o processo anódico. E a densidade de corrente líquida, o que é? Nada mais é do que o J vai ser o fluxo, a densidade de corrente anódica menos a densidade de corrente catódica, e a gente substituindo por essas duas equações, a gente teria essa forma aqui. Então, para a gente calcular a densidade de corrente líquida de um processo eletroquímico, a gente leva em consideração, então, a densidade de corrente do processo anódico e do processo catódico. Tudo bem? Aí, vamos lá. Outro parâmetro termodinâmico que a gente pode obter dos processos eletroquímicos seria a energia de Gibbs de ativação. Então, olha só, vamos pensar um pouquinho no processo ocorrendo. Para que certa espécie participe de redução ou oxidação em um eletrodo, o que precisa? Precisa-se que essa espécie se livre das suas camadas de solvatação, né, migre através da dupla camada e ajuste a sua esfera
de hidratação ao receber ou ceder elétrons, tá? Então esse é o processo passo a passo do que ocorreria para acontecer então essa redução ou oxidação nessa dupla camada aí na interface. A espécie no plano interno, né, deve desprender-se do eletrodo e migrar para a solução. Então quem está no plano interno tem que migrar para a solução. Então a gente tem aqui um K que vai ser igual a B, E menos um ΔG aqui, né, de transição, de ativação, que é dividido por RT. Então, assim, esse ΔG aqui com esse símbolozinho, nada mais é do que a energia de Gibbs de ativação, tá? E o B é uma constante com mesmas dimensões do K. E aí a gente também pode calcular a densidade de corrente líquida, levando em consideração, então, as energias de Gibbs de ativação. Então, para a gente calcular a energia de Gibbs de ativação de um processo eletroquímico, é a partir dessas duas equações aqui, tudo bem? Outra né, característica dos processos eletroquímicos a gente pode relacionar essa densidade de corrente e a diferença de potencial galvânico que a gente falou nos slides anteriores. Então, olha só, disso tudo surge a equação de Butler-Volmer, que relaciona, então, o J com o potencial galvânico da seguinte forma, nessa seguinte equação, aonde o J0 nada mais é do que a densidade de corrente de troca, ou seja, quando não há corrente líquida no eletrodo, tá? Esse F nada mais é que uma constante que é obtida pela constante de Faraday dividido por RT. O alfa é a constante de transferência, né, do processo catódico, por exemplo, um valor comum experimental bastante utilizado é igual a 0,5. Esse símbolozinho a gente define como a sobretensão, tá? Que é a diferença entre os potenciais dos eletrodos em uma pilha que fornece corrente, tá? Cujo potencial se altera devido ao valor de corrente nula. E a gente tem, então, como calcular a densidade de corrente catódica e anódica a partir da equação de Butler-Volmer, tá? Então, que é uma outra forma da gente calcular densidades de correntes. Então, se a gente tem, pela equação anterior, a densidade de corrente para o processo anódico e para o processo catódico, e aí a gente levando em consideração, né, as energias de ativação aqui, de Gibbs, a gente faz a diferença do processo anódico e do processo catódico, tudo bem? Surge daí, né, a gente vai ver em aulas futuras, algumas técnicas a partir de processos eletroquímicos que são utilizadas para descobrir quantidades, espécies no processo envolvidos, né? Então, uma delas a gente chama de voltametria, a gente vai falar em mais detalhes em aulas futuras, mas o que se trata a voltametria? Ela nada mais do que uma técnica que investiga a cinética dos processos em um eletrodo, exatamente, né, ocorrendo entre o eletrodo e a solução. Então, olha só, o que acontece na voltametria? Se mede a corrente à medida que o potencial do eletrodo é modificado. Então, conforme a reação vai acontecendo, o potencial desse eletrodo vai sendo modificado e, consequentemente, a corrente vai sendo acompanhada para ver o que está acontecendo nessa interface eletrodo-solução, tá? Um outro termo, né, relacionado à voltametria é a cronopotenciometria. Na verdade, nessa técnica, né, em específico, mede-se o potencial à medida que a intensidade de corrente muda, né? Então, à medida que a intensidade da corrente vai variando, a gente vai acompanhando o potencial ao longo dessa variação, tá? E o que acontece? Onde a gente pode usar? Então, a gente pode usar a voltametria, a cronopotenciometria, para identificar espécies presentes em solução e as suas respectivas concentrações. Então, essa seria a grande aplicação das técnicas, né, voltamétricas ou relacionadas à cronopotenciometria. A forma da curva da voltametria, que a gente vai ver agora, né, a gente tem 3 tipos, eu coloquei 3 tipos de voltametria aqui que podem ser realizadas, e a forma da curva, ela dá para a gente informações sobre a cinética dos processos nos eletrodos, tá? Então, a gente tem a voltametria com varredura linear, né? Então, onde a gente pode ter ou o potencial aqui, ou a corrente sendo acompanhada, e aí a gente consegue ver com variação de concentração a mudança nas curvas, tá? A gente tem um outro tipo de voltametria, que é a voltametria diferencial pulsada, tá? Que a gente vê exatamente os pontos onde é aplicado um pulso de potencial,
tá? E aí a gente tem uma curva desse tipo que nos dá informação, então, sobre a cinética dos processos ocorrendo nos eletrodos. E a gente também tem a voltametria cíclica, que pela descrição da curva, a gente consegue saber em que potencial e corrente estão ocorrendo oxidação ou redução. Então, são alguns exemplos de como a gente poderia usar fundamentos da eletroquímica dinâmica em técnicas de grande aplicação para determinar ou espécies ou quantidade dessas espécies. Tudo bem? Então, por hoje era isso. No próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre processos de transferências de elétrons em específico. Tudo bem? Até lá!